O cheiro de lírios brancos, as mesmas flores que sua mãe carregara no próprio casamento, enchiam a pequena capela em Milão. Lívia Santoro, aos 22 anos, ajustou o véu de renda pela 10ª vez, não por nervosismo do que viria, mas pela memória do que sempre fora. Rafael Costa. Ela o vira pela primeira vez aos 14 anos, em um jantar entre as famílias Santoro e Costa. Ele tinha 18, mas seus olhos já carregavam a violência fria de quem vira homens ajoelharem. Herdeiro da família Costa, a mais temida do Brasil, ele não precisava gritar para ser ouvido. Bastava entrar em uma sala. E ela, uma menina boba, se apaixonara por aquele poder silencioso e pela forma como ele tratava todos com uma justiça brutal, mas precisa. 8 anos depois, aquele garoto perigoso se tornara o homem que a esperava no altar. Não por amor, por estratégia. 2 das famílias mais poderosas do crime organizado ítalo-brasileiro selavam uma aliança que vinha sendo negociada há meses. Territórios, rotas, proteção mútua. E ela era a garantia. O seguro vivo de que nenhum dos lados trairia o outro. "Está pronta, minha filha?" Seu pai, Vittorio Santoro, perguntou ao seu lado, oferecendo o braço. Lívia olhou para o homem que a criara para ser forte, estratégica, letal se necessário. O homem que a ensinara a atirar aos 16, a negociar aos 18, a ler pessoas como livros abertos. O homem que agora a entregava como uma peça de xadrez. "Sim, papá", ela mentiu. A caminhada até o altar foi longa demais e rápida demais ao mesmo tempo. Rafael estava impecável em um terno Armani preto, mas não era a roupa que intimidava. Era a cicatriz fina no maxilar esquerdo, souvenir de uma briga territorial aos 20 anos. Era o anel de sinete no dedo com o brasão Costa gravado em ouro. Era a forma como seus homens, 8 deles, se posicionavam estrategicamente pelo salão, mãos próximas aos coldres ocultos sob os paletós. Ele não era um noivo, era um dom assumindo posse. Rafael a observou chegar. Seus olhos escuros a avaliaram como quem avalia um ativo, uma aquisição. Não havia calor ali, apenas cálculo. As palavras do padre se misturaram ao som dos seus batimentos cardíacos. Ela disse sim, quando foi sua vez, a voz firme. Rafael disse também, a voz mais baixa, mas ecoando pelo silêncio reverente. O anel deslizou em seu dedo, pesado, frio como o homem que o colocara. "Pode beijar a noiva." Rafael se inclinou. O beijo foi protocolar. Seus lábios tocaram os dela por 3 segundos exatos. Não havia paixão, não havia promessa. Era a assinatura de um contrato. Os aplausos ecoaram. As famílias se levantaram. A aliança estava selada em sangue e matrimônio. Lívia era oficialmente a senhora Costa. E nunca se sentira tão sozinha. A recepção foi grandiosa. 200 pessoas, todas do mundo deles. Homens de poder com armas sob os paletós, mulheres de pedras preciosas e segredos mortais. Champanhe francês, caviar russo, orquestra clássica tocando Vivaldi. Lívia dançou a valsa obrigatória com Rafael. Ele dançava bem, passos precisos, mas seus olhos estavam em outro lugar. Ela via seu olhar varrer a sala constantemente, catalogando rostos, avaliando ameaças, calculando alianças. "Amanhã você vem comigo para o Brasil", ele disse. Não era um pedido, era informação. "Minha casa em Jardins é uma fortaleza. 20 homens no perímetro, sistemas de segurança em cada entrada. Você não sai sem escolta, entendeu?" "Sim." "Bom." Ele a girou na dança, o movimento fluido, mas mecânico. "Seu quarto fica na ala leste, longe do meu escritório, longe das reuniões. Você não se envolve no que acontece nos negócios. Essa é a regra número 1. E se eu quiser me envolver?" Ele a olhou então, realmente a olhou, e ela viu naqueles olhos escuros algo que a gelou. Perigo. "Você não quer", ele disse, o tom deixando claro que não era sugestão. Era ordem. "O que eu faço não é para esposas, é para soldados." A música terminou. Ele se afastou antes mesmo da última nota.
já sendo puxado para uma conversa com um capo de Nápoles. Lívia ficou sozinha no centro do salão, vestida de branco, invisível. O voo de Milão para São Paulo foi realizado em um jato particular, em silêncio. Rafael passou as 11 horas no telefone, alternando entre português e italiano, a voz sempre baixa, mas firme. Lívia captou fragmentos. Território do Porto não é negociável. Se Romano tentar de novo, queimem o depósito dele. Lealdade ou bala, ele escolhe. Ela fingiu dormir e pensou que talvez tivesse se casado não com um homem, mas com um tanque de guerra. A mansão em Jardins era exatamente o que Rafael prometera. Uma fortaleza. Portões de ferro de 4 metros, câmeras em cada corredor, homens armados patrulhando o perímetro. A casa em si era imponente, moderna. Mármore italiano, obras de arte, móveis de design. E completamente vazia de calor. Dona Maria vai mostrar seus aposentos, Rafael disse na entrada, entregando as chaves do carro blindado ao motorista. Qualquer coisa que precisar, fale com ela. Tenho reunião em 20 minutos. Agora? São 11 da noite. Negócios não dormem, Lívia. Ele afrouxou a gravata, já subindo a escada oposta à dela. Bem-vinda ao Brasil. Dona Maria, uma senhora de 60 anos com olhos gentis, mas cansados, tocou seu ombro levemente. Venha, senhora. Vou mostrar seu quarto. Enquanto subiam, Lívia ouviu vozes vindas do subsolo, graves, urgentes. Ela olhou para Dona Maria. Sala de reuniões. A governanta explicou baixinho. O senhor Rafael comanda os negócios de lá. É melhor não descer quando tem gente. O quarto era lindo. Amplo, decorado com gosto, uma cama grande que parecia pequena demais para a solidão. A janela dava para o jardim interno, onde, Lívia logo aprenderia, 2 seguranças faziam ronda a cada hora. Ela passou os primeiros dias explorando a mansão, conhecendo os limites de sua nova prisão dourada. Havia lugares aonde ela podia ir. Sala de estar, biblioteca, cozinha, piscina. E lugares proibidos, escritório de Rafael, subsolo, ala oeste inteira. Na terceira noite, ela desceu para beber água e encontrou 6 homens na sala de jantar. Todos de terno escuro. Eles discutiam rotas de carga sobre um mapa espalhado na mesa. Quando a viram, silenciaram. Rafael ergueu os olhos. Não havia raiva ali. Apenas autoridade absoluta. Saia, ele disse, calmo, mas definitivo. Lívia congelou. Ela saiu. Ouviu a conversa recomeçar quando a porta se fechou. Vozes baixas discutindo quilos, rotas, subornos. Rafael Costa não era apenas um mafioso. Ele era um mafioso. E ela não tinha lugar no mundo dele. Lívia tentou se adaptar. Acordava às 7. Rafael já havia saído. Tomava café sozinha. Lia na biblioteca, ligava para a mãe, fingia que estava tudo bem. Como está o Rafael? Bianca Santoro perguntava, os olhos perspicazes demais. Ocupado, mama. Os negócios... Vitório também foi assim no começo, mas ele aprendeu que uma esposa forte é uma aliada, não um fardo. Lívia desligava essas chamadas com o coração apertado. Na 10ª noite, Dona Maria mencionou casualmente que Rafael adorava risoto alla milanese. A mãe dele, que Deus a tenha, fazia toda sexta-feira. Ele era só um menino, então. Antes de tudo, mudar. Lívia entendeu o não dito. Antes de se tornar o que era, ela sentiu uma centelha de esperança. Talvez, através de uma memória boa, ela pudesse alcançar o homem por trás do dom. Lívia passou a tarde na cozinha com Dona Maria, aprendendo o ponto exato do açafrão, o momento de adicionar o vinho branco. Colocou a mesa na sala de jantar menor, mais íntima. Escolheu um vestido simples, mas elegante, verde escuro. Às 7 mandou mensagem. Preparei jantar. Quando chega? Às 8, ainda sem resposta, colocou o risoto para aquecer novamente. Às 9, a resposta. Vou atrasar. Problema com fornecedor? Não me espere.
Às 10, o risoto estava frio, o vinho sem abrir, a esperança morrendo. Às 11h30, Rafael chegou. Mas não estava sozinho. Lívia ouviu antes de ver. Vozes urgentes, passos pesados. Rafael entrou seguido por 3 homens. Ele parou ao ver a mesa posta. Por um segundo, algo passou por seu rosto. Surpresa? Culpa? Então ele viu os homens atrás dele esperando, e a máscara voltou. Não agora, ele disse, a voz baixa. Não foi cruel. Foi pior. Foi indiferente. Ele subiu as escadas, os 3 homens atrás dele. A porta do escritório se fechou. Lívia ficou sozinha na sala de jantar. O cheiro do risoto misturado ao cheiro de pólvora que Rafael trouxera consigo. Ela ouviu fragmentos da conversa lá de cima. Traidor foi resolvido. Território do porto está seguro. Ela entendeu então. Ele não estava apenas ocupado. Estava em guerra. E ela nem merecia saber contra quem. Dona Maria entrou silenciosamente. Começou a recolher os pratos intocados. Ele não é má pessoa, senhora, a governanta disse suavemente. Só, ele vive em um mundo onde sentimentos são fraquezas, e fraquezas matam. Lívia olhou para a escada. Então ele escolheu a sobrevivência. Sempre. Na 3ª semana, Lívia parou de tentar jantares, mas não parou de observar. Uma tarde, estava na piscina quando um helicóptero pousou no jardim. 3 homens desembarcaram. Um deles tremia visivelmente. Rafael saiu da casa, sem paletó, mangas arregaçadas. A Glock no coldre lateral estava visível agora. A conversa foi curta. O homem ajoelhou na grama. Rafael falou algo que Lívia não ouviu. Acenou para seus seguranças. Levaram o homem embora, vivo, mas claramente aterrorizado. Rafael voltou para a casa. Passou pela piscina. Olhou para ela. Por 3 segundos, seus olhos se encontraram. Então ele entrou, sem uma palavra. Lívia entendeu. Aquele era o homem com quem se casara. Não um marido. Um predador. Lívia tentou de forma diferente. Se ele não queria jantares, talvez quisesse uma aliada nos negócios. Ela o encontrou no escritório uma manhã. A porta estava aberta, raro. Ele estudava documentos, o senho franzido. Rafael? Ele ergueu os olhos, surpreso de vê-la ali. Posso ajudar? Meu pai sempre me incluía nas negociações. Eu entendo de... Não. Ele cortou, fechando os documentos. Isso não é para você. Eu sei sobre logística de importação. Lívia. Ele se levantou, a altura dele intimidadora mesmo à distância. Você é minha esposa, não minha parceira de negócios. Não minha conselheira. Você cuida da casa. Eu cuido do resto. Mas eu posso. Não pode. Final. Definitivo. Volte para sua ala. Ele não gritou. Não precisava. A autoridade em sua voz era absoluta. Lívia saiu. A porta se fechou atrás dela. Ela ficou no corredor, as mãos tremendo de raiva e humilhação. Ele a via como um acessório. Era uma terça-feira. Às 3 da manhã, Lívia não conseguia dormir. Desceu para pegar água. A luz do escritório de Rafael estava acesa. Ela parou na porta entreaberta. Rafael estava sentado à mesa, mas não eram contratos de negócios. Eram mapas de São Paulo, fotos, celular com ligações criptografadas. Uma garrafa de uísque pela metade. Ele parecia cansado. Pela primeira vez, humano. Precisa de algo? Ele perguntou sem levantar os olhos. Sempre percebia quando ela estava lá. Não, ela disse. Mentira. Ela precisava de um marido. Precisava de um parceiro. Precisava de alguém que a visse como mais que um contrato. Mas ele nunca perguntava o que ela realmente precisava. Ela voltou para o quarto, deitou na cama enorme e olhou para o teto. E algo nela quebrou. Ou melhor, algo nela finalmente aceitou a realidade. Chega, ela sussurrou para o quarto vazio. 6 semanas. 1 mês e meio tentando construir uma ponte para um homem que não queria ser alcançado. Rafael Costa vivia em um mundo de violência,
poder e controle absoluto. E nesse mundo, ela era apenas uma aliança política, um selo, uma garantia viva de paz entre famílias. Ele nunca a amaria, e ela finalmente aceitou. O que morreu naquela madrugada não foi o amor pela memória do garoto de 18 anos. Foi a esperança de que aquele garoto ainda existisse dentro do homem. E de alguma forma, aquilo a libertou. A partir daquele dia, ela parou de tentar. Parou de preparar jantares. Parou de oferecer ajuda. Parou de esperar que ele virasse o corredor errado e entrasse em seu quarto por engano. Ela simplesmente existia na mansão, como ele existia. 2 estranhos sob o mesmo teto fortificado. 2 sobrenomes ligados por papel e estratégia, nunca por escolha. E Rafael, afundado em guerras territoriais e reuniões secretas, nem notou que ela havia parado de tentar. Ou fingiu não notar. A rotina se estabeleceu. Rafael saía às 6 da manhã, voltava depois da meia-noite. Às vezes não voltava. Lívia parou de perguntar. Ela criou sua própria vida dentro da prisão. Treinava na academia privada da mansão quando ninguém via. Lia sobre mercados financeiros, acompanhava notícias internacionais, mantinha a mente afiada mesmo que ninguém quisesse usar aquela lâmina. A mensagem chegou no celular dela às 2 da tarde de uma sexta-feira. Rafael. Gala hoje à noite, famílias aliadas, vista-se formalmente, saímos às 20 horas. Nenhum, por favor. Nenhuma consideração. Uma ordem. Lívia leu 3 vezes. Sua primeira reação foi raiva. 2 horas de aviso? A segunda foi considerar recusar, dizer que estava doente. E a terceira foi lembrar quem ela era. Lívia Santoro não se curvava, não chorava, não implorava, e certamente não fugia. Se Rafael queria uma esposa de fachada para exibir em um evento, ele teria, mas em seus termos. Às 4 da tarde, Lívia abriu o closet. Entre os vestidos que trouxera da Itália, um se destacava, vermelho, ousado. Um presente da mãe no dia do casamento. Para quando você quiser ser lembrada de quem você é. Ela o pegou. Passou 2 horas se arrumando. Não pressa. Método. Banho longo. Pele perfumada com Chanel. Cabelos lavados, secos, perfeito ondulado que caía pelas costas. Maquiagem impecável. Olhos esfumados destacando o verde. Pele luminosa. Batom vermelho combinando com o vestido. O vestido era uma obra-prima. Vermelho profundo, decote elegante e ousado, tecido abraçando cada curva, fenda lateral revelando a perna esquerda a cada passo. Salto Louboutin que a deixava quase na altura dos olhos de Rafael. Joias mínimas, apenas os brincos de diamante que pertenceram à avó. E a aliança de casamento, aquela, ela nunca tirava. Ela se olhou no espelho. Aquela não era a menina tímida que se casara há 2 meses. Aquela não era a esposa rejeitada que preparava jantares. Aquela era Lívia Santoro Costa. Filha de um capo, esposa de um dom. E ela não precisava da validação de ninguém para saber seu valor. Às 8 da noite em ponto, Lívia saiu do quarto. Rafael estava na sala, de terno Tom Ford preto impecável, mexendo no celular. Falando com alguém em voz baixa, provavelmente Dante, seu braço direito. Ele ouviu os passos, ergueu os olhos, e o mundo dele parou. O celular quase escorregou de sua mão. A frase que estava dizendo morreu no ar. A mulher que descia aquela escada não era a garota silenciosa dos últimos 2 meses. Não era a esposa que ele conseguira ignorar. Era uma aparição. O vestido vermelho contrastava com a pele clara como porcelana. Os cabelos caíam em ondas sobre os ombros nus. Os olhos verdes. Quando foi a última vez que ele realmente olhara para aqueles olhos? O encontraram sem súplica, sem esperança, com indiferença. E aquilo, de alguma forma, o atingiu mais forte que qualquer lágrima poderia. Rafael sentiu algo apertar violentamente em seu peito. Algo primitivo, algo que ele não sentia há anos e não soube nomear de imediato. Possessividade.
Aquela mulher era dele, sua esposa. Usava seu sobrenome, sua aliança. Como ele deixara aquilo ser ignorado por 8 semanas? Rafael? Você está me ouvindo? A voz de Dante no telefone. Depois, Rafael disse, a voz rouca, e desligou sem esperar resposta. Lívia terminou de descer. Parou a 2 metros dele. Estou pronta, ela disse, a voz neutra, profissional. Podemos ir. O motorista já está esperando? Ela não esperou resposta. Pegou a bolsa Chanel do aparador e caminhou em direção à porta, a fenda do vestido revelando a perna a cada passo. Lívia! Ela parou. Virou-se levemente. Uma sobrancelha arqueada. Esperando. Rafael abriu a boca. O que ele diria? Que ela estava devastadoramente linda? Que ele fora um idiota completo? Que de repente não conseguia lembrar por que passara 2 meses ignorando a própria esposa? Você está... Ele parou. Respirou. Pronta. Idiota, ele pensou. Você é um idiota. Sim, ela disse simplesmente. E saiu. Rafael ficou parado no hall por 5 segundos completos. Então seguiu, ajustando o paletó, tentando entender o que diabos acabara de acontecer. O Mercedes blindado deslizava pelas ruas de São Paulo. Antônio, o motorista de confiança de Rafael há 10 anos, dirigia em silêncio profissional. Rafael sentou no banco de trás. Lívia do outro lado, olhando pela janela. A distância entre eles era de meio metro. Parecia quilômetros. Rafael não conseguia parar de olhar. O perfil dela recortado pelas luzes da cidade. A curva do pescoço. A forma como ela respirava. Calma, controlada. Quanto tempo dura o evento? Ela perguntou, ainda olhando pela janela. 3 horas, talvez 4. Preciso ficar o tempo todo? A pergunta o atingiu. Ela queria ir embora. Queria fugir dele. Sim, ele disse, a voz mais dura que pretendia. Você é minha esposa. Sua presença é necessária. Entendi, ela disse, o tom neutro. Parte do contrato. Contrato. A palavra o incomodou profundamente. Lívia. Chegamos, ela disse, apontando para o Grand Hyatt à frente. A oportunidade escapou. O carro parou na entrada VIP. Antônio saiu primeiro. Abriu a porta de Rafael. Depois a de Lívia. Rafael saiu, ajeitou o paletó, seus olhos varrendo automaticamente o perímetro. 4 de seus homens já estavam posicionados. Bom, ele se virou para ajudar Lívia a sair do carro. Mas ela já estava de pé. Ele ofereceu o braço. Protocolo. Ela hesitou. Apenas meio segundo. Então aceitou, a mão pousando levemente sobre o braço dele. O toque atravessou o tecido do terno como eletricidade. Os 2 sentiram. E os 2 fingiram não sentir. Eles entraram juntos. Do lado de fora, pareciam o casal perfeito. Poder e beleza. Dom e dona. Do lado de dentro, eram estranhos. Mas algo havia mudado. Rafael Costa, o homem que controlava territórios inteiros com um telefonema, que decidia vida e morte antes do café da manhã, que nunca perdia o controle. Estava perdendo o controle. E tudo por causa da mulher de vestido vermelho em seu braço. A mulher que ele ignorara. A mulher que agora o ignorava de volta. E ele, pela primeira vez em anos, não sabia como reconquistar algo que nunca soubera que queria. O salão imperial do Grand Hyatt era uma demonstração obscena de poder disfarçada de elegância. Lustres de cristal bacará, mesas com toalhas de linho branco, champanhe, cristal circulando em bandejas de prata. 200 pessoas, todas do mundo deles. Famílias italianas, brasileiras, algumas argentinas. Cada rosto escondia uma história suja. Cada aperto de mão selava um acordo ilícito. Rafael entrou com Lívia no braço. Instantaneamente, conversas pararam. Cabeças se viraram. A esposa do Costa. Finalmente. Havia rumores, é claro, que o casamento era frio, que ela vivia trancada, que Rafael a tratava como mobília cara. Mas a mulher que entrava agora
de vestido vermelho e olhar distante, não parecia mobília, parecia uma rainha. Costa, Dante, braço direito de Rafael, aproximou-se imediatamente. Seus olhos piscaram ao ver Lívia. Surpresa, admiração. Senhora Costa, é um prazer, finalmente. Dante, Rafael cortou, a voz baixa mais firme. Status. Dante entendeu. Negócios primeiro. Tudo limpo. Romano está do outro lado do salão. Trouxe 2 homens. Bellini acabou de chegar. Família de Nápoles. Bellini. Rafael franziu o senho. Marco Bellini. Filho do Dom Bellini. Lembra? Cresceu com a... Dante parou ao ver a expressão de Rafael. Marco Bellini. O nome desencadeou uma memória vaga. Jantares de família anos atrás. Um garoto italiano 2 anos mais novo que ele, sempre grudado em... Rafael olhou para Lívia. Ela não demonstrou reconhecimento ao nome, mas algo no peito dele apertou. Vamos manter distância dos Romano, Rafael disse a Dante. Qualquer movimento estranho, você me avisa. Sim, chefe. Rafael foi puxado para uma conversa com um fornecedor de Santos. Lívia ficou sozinha por exatos 15 segundos. Lívia? Lívia Santoro? Ela se virou. Um grupo de italianos aproximava-se. Rostos familiares de uma vida anterior. Giulia Caruso, filha de um capo de Palermo. Paolo Messina, sobrinho do Dom de Calábria. E no centro, sorriso largo e olhos brilhando. Marco Bellini, aos 27 anos, era tudo o que Rafael não era. Leve, caloroso, com um sorriso fácil que iluminava o rosto bonito. Ele abriu os braços. 6 meses senza vederti. 6 meses sem te ver. Lívia riu, uma risada genuína, leve, e aceitou o abraço. Rápido, apropriado, mas caloroso. Marco, não sabia que você estaria aqui. Papá me mandou representar a família, e quando ouvi que você tinha casado com Costa... Ele segurou as mãos dela, estudando seu rosto. Você está linda, mais linda ainda. O casamento te faz bem. Mentira. Eles 2 sabiam. Lívia viu nos olhos dele. A preocupação, a tristeza mal disfarçada. Marco sempre fora apaixonado por ela, desde os 14 anos. Todo mundo sabia, menos ela, que o via apenas como amigo. Você está bem? Ele perguntou em italiano, baixo o suficiente para só ela ouvir. De verdade? Estou. Ela mentiu em napolitano, o dialeto da infância deles. Mentirosa. Ele sorriu, triste. Eu te conheço desde que você tinha 8 anos, Liv. Você não engana ninguém. Marco. Ele te trata bem? A pergunta a pegou desprevenida. Ele é... complicado. Isso não é resposta. É a única que tenho. Marco suspirou, mas não pressionou. Em vez disso, mudou para português, gesticulando para o grupo. Vem, o pessoal todo quer te ver. Giulia está noiva, Paolo abriu uma vinícola, temos muito para conversar. E assim, pela primeira vez em 2 meses, Lívia se sentiu em casa. Eles conversaram em italiano rápido, misturando dialetos, rindo de piadas antigas. Ela falou sobre Milão, sobre a mãe, cuidadosamente evitando falar sobre o casamento. Marco não saiu do lado dela. Trazia champanhe, fazia ela rir, tocava seu braço levemente quando enfatizava algo. Gestos inocentes. Amizade pura. Mas para quem observava de longe, Rafael estava fingindo prestar atenção em uma conversa sobre taxas de importação quando a ouviu. A risada dela. Ele se virou, procurando o som, e a viu. Lívia estava em um grupo de italianos, conversando animadamente. Seus olhos brilhavam. Ela gesticulava. Estava feliz. Em 8 semanas de casamento, ele nunca a vira assim. E um homem, alto, bonito, italiano, não tirava os olhos dela. Marco Bellini. O homem tocou o braço de Lívia, dizendo algo que a fez rir de novo. Algo negro e primitivo despertou no peito de Rafael. Raiva, possessividade, ciúme. Ele se desculpou da conversa no meio de uma frase e atravessou o salão. Seus passos eram medidos,
controlados, mas seus homens reconheceram o humor. Afastaram-se do caminho. Lívia, ele disse ao chegar, a voz baixa. Ela se virou, surpresa. Rafael. O grupo de italianos silenciou. Todos conheciam a reputação de Rafael Costa. Desculpe interromper, Rafael disse, mas seu tom deixava claro que não estava se desculpando nem um pouco. Sua mão pousou na cintura de Lívia, possessiva. Preciso da minha esposa por um momento. Marco deu um passo à frente, sorriso educado, mas olhos avaliando. Costa. Finalmente. Ele estendeu a mão. Marco Bellini. Lívia e eu crescemos juntos. Ela era a menina mais esperta que eu conhecia. Uma pausa calculada. Imagino que você saiba disso. Rafael apertou a mão dele com força a mais. Sei, ele mentiu. Os olhos de Marco brilharam. Ele captou a mentira. Lívia sempre foi brilhante, estratégica. Meu pai sempre dizia que ela seria uma dona formidável. Outra pausa. Se tivesse um marido que valorizasse isso. O insulto velado pairou no ar. A mão de Rafael apertou a cintura de Lívia. Ela sentiu a tensão, o perigo iminente. Marco, ela interveio rapidamente em italiano. Foi ótimo te ver. Vamos conversar mais tarde. Claro, Liv. Ele beijou a mão dela, um segundo a mais que o protocolar. Quando quiser. Rafael praticamente a arrastou para longe. Rafael a levou para o terraço externo, privado. Apenas segurança à distância. Quem é ele? Rafael perguntou, soltando-a. Marco, eu te disse. Crescemos juntos. Amigo de infância. Amigo. O tom era cético. Ele olha para você como... Como o quê? Como se você fosse dele. Lívia riu, sem humor. Dele? Rafael, ele é meu amigo. Algo que eu gostaria de ter com meu marido, mas aparentemente isso é impossível. Não muda a conversa. Não há conversa. Ela explodiu. 2 meses de frustração finalmente transbordando. Você me ignora por 8 semanas. Mal fala comigo. E agora, porque um amigo é gentil, você o quê? Tem ciúmes? Eu não tenho ciúmes. Não? Ela deu um passo em direção a ele. Então o que foi aquilo? Aquele show de minha esposa lá dentro? Rafael abriu a boca. Fechou. Porque ela estava certa. Ele teve ciúmes. Um ciúmes irracional, violento. Você está usando minha aliança, ele disse, a voz mais baixa. Meu sobrenome. Você é minha esposa. No papel, ela rebateu. Apenas no papel, Rafael. Você deixou isso muito claro. Ela se virou para voltar ao salão. Lívia, não. Você não tem o direito de me ignorar por 2 meses e depois ter ciúmes quando alguém finalmente me vê. Sua voz tremeu, mas ela manteve o controle. Volte para seus negócios. Eu vou cumprir meu papel de esposa troféu pelo tempo necessário. Depois vou para casa. Para meu quarto, na ala leste, longe de você. Ela entrou no salão. Rafael ficou sozinho no terraço, a mão fechada em punho. O que diabos estava acontecendo com ele? Do outro lado do salão, em um canto estratégico, 2 homens observavam tudo. Vittorio Romanoera, o patriarca de uma família que disputava território com os Costa há 3 gerações. Ao seu lado, seu irmão mais novo, Carlo. Viu isso? Carlo disse, bebericando uísque. O quê? Costa, a esposa. Ele ficou com ciúmes. Vittorio franziu o senho, olhando para Rafael, que voltara ao salão com uma expressão tensa. E os rumores eram que ele mal falava com ela, que o casamento era só papel. E você acredita em rumores? Eu acredito no que vi. Carlo apontou discretamente. Ele quase arrancou a cabeça do Bellini. Por quê? Porque o italiano olhou para a esposa dele por tempo demais. Interessante, Vittorio murmurou. Podemos usar isso? Talvez. Vittorio tomou um gole do uísque. Ele se importa com ela. Ou está começando a se importar. Isso é uma fraqueza. O jantar foi servido.
Arranjo de mesas estratégico, famílias aliadas próximas, rivais com distância segura. Rafael e Lívia sentaram na mesa principal. Ao lado deles, Dante e sua esposa, mais alguns capos e suas famílias. Lívia estava educada, profissional, conversava quando perguntada, sorria nos momentos certos, mas não olhava para Rafael. Ele percebia, e isso o incomodava profundamente. A orquestra começou. Casais se moveram para a pista de dança. Rafael ficou de pé, ofereceu a mão. Dance comigo. Não era pedido. Lívia hesitou. Depois aceitou. Na pista, ele a puxou para perto. Mais perto que o protocolar. Você está com raiva de mim, ele disse baixo, enquanto se moviam no ritmo da valsa. Estou? Está. E se estiver? Eu... Ele parou, procurando palavras. Eu mereço. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa. Eu fui... um idiota, ele admitiu, a palavra estranha em sua boca. Esses 2 meses, você tentou. E você me ignorou. Sim. Por quê? Boa pergunta. Por que ele ignorou a própria esposa? Orgulho? Raiva do pai por forçar o casamento? Medo de sentir algo? Porque... Ele a girou na dança. Porque eu não sei fazer isso. Ser marido. Eu sei comandar homens. Eu sei fechar negócios. Eu sei onde atirar para matar sem deixar prova. Ele olhou nos olhos verdes dela. Mas eu não sei como estar com você. A honestidade brutal a desarmou. Você poderia tentar, ela disse suavemente. Estou tentando agora. 2 meses tarde. Eu sei. A música terminou. Eles pararam, ainda próximos. Lívia. Senhor Costa! Um dos homens dele aproximou-se, urgente. Precisamos falar. Agora. Rafael fechou os olhos, frustrado. 1 minuto. É sobre os romanos, senhor. Urgente. Lívia viu a mudança. O marido vulnerável desapareceu. O dom voltou. Vai, ela disse. Seus negócios. Lívia. Vai, Rafael. Ele hesitou. Depois saiu com o homem. Lívia ficou sozinha na pista de dança esvaziando. Lívia? Marco apareceu ao lado dela. Você está bem? E porque ela estava cansada, frustrada, e Marco era seguro. Não, ela admitiu. Mas vou ficar. Rafael foi levado para um corredor privado. Dante e 3 de seus homens esperavam. O que foi? Romano está se movendo, Dante disse, mostrando o celular. Nosso contato no cais avisou. Eles estão tentando comprar os estivadores. Querem controle da operação. A mandíbula de Rafael travou. Quanto eles ofereceram? 50% a mais que nós. Dobre, Rafael disse sem hesitar. E encontre quem aceitou a oferta dos Romano. Eu quero nomes. E quando tivermos os nomes? Os olhos de Rafael esfriaram. Você sabe o que fazer. Dante assentiu. Tem mais, ele adicionou. Vitório Romano foi visto conversando com alguns capos menores. Ele está sondando alianças. Contra mim. Parece que sim. Rafael respirou fundo. Guerra estava chegando. Ele sentia no ar. Dobre a segurança na mansão, ele ordenou. E na Lívia. Dante piscou. Na senhora? Sim, 4 homens, sempre. Ela não sai sem escolta pesada. Chefe, com todo respeito, você nunca... Agora eu estou ordenando. A voz de Rafael saiu mais alta que pretendia. Silêncio. Sim, senhor, Dante disse. Rafael passou a mão pelo cabelo, tentando controlar a tensão. Se os romanos querem guerra, vão ter. Mas não vão tocar nela, entendeu? Entendi. Quando Rafael voltou ao salão 10 minutos depois, encontrou Lívia na varanda conversando com Marco. Eles estavam a uma distância respeitosa, apenas conversando. Mas Marco ria, Lívia sorria, e havia uma facilidade entre eles que Rafael nunca tivera com ela. Ciúmes voltou, mais forte. Ele atravessou o salão. Lívia, ele disse ao chegar. Está tarde. Precisamos ir. Já? Ela olhou o relógio. Ainda não passou da 1:30. Agora.
O tom não permitia discussão. Marco deu um passo à frente. Costa, com todo respeito, vocês acabaram de chegar. Bellini, Rafael disse, a voz perigosamente calma. Agradeço sua amizade com minha esposa. Mas quando eu digo que está na hora de ir, está na hora de ir. Rafael, Lívia sibilou, envergonhada. Vamos, ele disse, já segurando o braço dela. Foi ótimo te ver, Liv. Marco disse rapidamente. Qualquer coisa, você tem meu número. Rafael congelou. Ela não vai precisar, ele disse, virando-se para Marco com um olhar que prometia violência. De nada que você possa oferecer. E praticamente arrastou Lívia para fora. O Mercedes arrancou da entrada do hotel. Silêncio denso. Lívia olhava pela janela, braços cruzados. Rafael olhava para frente, mandíbula tensa. Você foi grosseiro, ela disse finalmente. Ele estava muito próximo. Ele é meu amigo. Ele quer ser mais que isso. Lívia virou-se para ele. E se quisesse? Você se importaria? Sim. A palavra saiu antes que ele pudesse pensar. Silêncio. Rafael. Eu não sei fazer isso, Lívia. Eu não sei como me aproximar. Eu só sei comandar. Só sei controlar. Mas com você... Ele balançou a cabeça. Com você nada funciona. Ela não sabia o que dizer. O carro parou na mansão. Posso tentar? Rafael perguntou suavemente. Começar de novo? Lívia olhou para o homem que a ignorara por 8 semanas. O homem que de repente parecia vulnerável. Não sei se dá para começar de novo, ela disse honestamente. Mas talvez possamos começar. Era tudo que ele precisava ouvir. A mudança foi sutil no começo. Mas foi acelerando. Rafael começou a aparecer no café da manhã. Depois começou a ficar. Conversa que durava 10 minutos virou meia hora. 1 hora. Começaram a conversar sobre ela, Itália, família. E Lívia, cautelos, respondia. Seu pai te ensinou a atirar? Rafael perguntou uma manhã, tomando o expresso. Aos 16. Glock e bereta. Ela passou geleia no pão. E você? Aos 12. Meu pai disse que homem da família tinha que saber se defender. E mulher não? Rafael a olhou. Seu pai era mais esperto que o meu. Algo quente no peito dela. Na segunda manhã, havia um buquê de lírios brancos na mesa do café. Lívia os olhou, depois olhou para Rafael. Dona Maria disse que você gosta. Ele explicou quase defensivo. Gosto. Ela tocou as pétalas suavemente. Obrigada. Um aceno de cabeça. Depois silêncio de novo. Até que veio um convite para jantar. Apenas eles. Se você quiser, ele adicionou rapidamente. Não é obrigação. Lívia estudou o homem à sua frente. O poderoso Dom Costa, temido por centenas, estava... nervoso? Eu quero. Ela disse suavemente. O alívio no rosto dele foi quase cômico. O fazano estava impecável como sempre. Mesa reservada no canto mais privado, segurança discreta, mas presente. Rafael puxou a cadeira para ela, gesto que nunca fizera antes. Você está linda, ele disse quando se sentou. Lívia usava um vestido azul marinho, simples, mas elegante. Nada comparado ao vermelho da gala, mas a forma como ele a olhava... Rafael pediu para ela, sem perguntar o que ela queria, apenas observou o que ela comia em casa e pediu igual. Risoto de fungo, vinho tinto. Você prestou atenção, ela disse surpresa. Sempre presto. Ele tomou um gole do vinho. Só não mostrei. Por quê? Silêncio. Depois. Porque eu achei que era mais seguro não me importar. A honestidade a desarmou. E agora? Agora... Ele segurou o olhar dela. Agora eu percebo que não importar é impossível. O ar entre eles mudou. Carregado. Lívia desviou o olhar primeiro. Coração acelerado. Mas então, Rafael perguntou sobre a Itália. Sobre como era crescer na família Santoro. E Lívia falou.
sobre a mãe que a ensinara a ser forte, mas feminina. Sobre o pai que a treinara como se fosse um filho homem, porque inteligência não tem gênero. Sobre crescer sabendo que seria usada como peça de xadrez, mas determinada a ser uma rainha, não um peão. Rafael a ouvia, realmente ouvia, os olhos fixos nela, absorvendo cada palavra. Seu pai te ensinou estratégia? Ele perguntou, genuinamente interessado. Desde os 12 anos. Logística, rotas, negociação. Ela tomou um gole de vinho. Ele sempre disse que eu seria mais útil e esperta do que apenas bonita. Ele estava certo. Lívia ergueu os olhos, surpresa. Sobre você ser esperta, Rafael esclareceu. Embora... Ele hesitou. Você seja incrivelmente bonita. O elogio desajeitado a fez sorrir. Algo mudou no ar entre eles. Amor? Paixão? Já era um começo. E começou como que acidente. Ele passando a mão de leve nas costas dela quando a guiava para entrar no carro. Ela tocando o braço dele quando fazia uma piada. Depois ficou proposital. Rafael ajustando uma mecha de cabelo que caíra no rosto dela durante o café da manhã. Os dedos roçando a bochecha, demorando. Lívia segurando a mão dele quando ele contava sobre a mãe que perdera. Apoio. Conexão. Eles nunca falavam sobre esses toques, mas ambos sentiam. Uma noite, assistindo um filme na sala, hábito novo também, ela adormeceu no sofá. Cabeça caindo para o lado. Rafael, em vez de acordá-la, cuidadosamente ajeitou para que ela deitasse no ombro dele. Ela acordou 1 hora depois. Percebeu onde estava, mas não se afastou. Desculpa, ela murmurou, sonolenta. Não desculpa. A voz dele era rouca. Fica. E ela ficou. E nenhum dos dois comentou que o filme acabara há 20 minutos, e ele não se movera para não acordá-la. Uma noite, quando entraram na mansão, havia vozes vindas do escritório. Dante e mais 2 homens. Chefe, Dante apareceu na porta. Temos um problema. Os estivadores... Agora não, Rafael cortou, tirando o paletó. É urgente. Os números não fecham. A rota do porto... Eu disse agora não. Dante hesitou, olhou para Lívia, depois de volta para Rafael. Com todo respeito, senhor. Se não resolvermos isso hoje, perdemos o carregamento de amanhã. São 200 quilos. 2 milhões de prejuízo. Rafael praguejou baixo. Me dê 10 minutos. Ele olhou para Lívia, culpado. Desculpa, eu... Qual é o problema? Lívia perguntou. Ambos a olharam. O quê? Rafael disse. O problema. Qual é? Dante olhou para Rafael, sem saber se devia responder. Lívia, isso não é... Logística portuária? Ela cruzou os braços. Rota com números que não fecham? Provavelmente os estivadores estão pedindo mais porque sabem que vocês estão presos. Se não aceitar o preço deles, perdem o carregamento. Se aceitar, estabelece precedente ruim. Silêncio absoluto. Como você? Dante começou. Meu pai controlava o porto de Gênova. Ela disse simplesmente. Eu auditava os livros desde os 15 anos. Rafael a olhou como se a visse pela primeira vez. Qual é a porcentagem que eles estão pedindo? Lívia perguntou. 40% a mais, Dante disse, ainda chocado. Ofereça 20, mas adicione um bônus de performance. Se o carregamento sair sem problemas, eles ganham mais 10 depois. Se houver qualquer atraso ou problema, perdem tudo. Isso, Dante processou. Isso pode funcionar. Vai funcionar. Eles querem mais dinheiro, sim. Mas mais que isso, querem segurança. Mostre que você recompensa a lealdade, não apenas paga por silêncio. Rafael continuava olhando para ela, algo incompreensível em seu rosto. Negociação em vez de violência, Rafael murmurou. Violência é cara e chamativa. Negociação é barata e eficiente. Ela olhou para ele. Lição número 1 do meu pai. Dante olhou para Rafael, esperando ordens. Faz o que ela disse, Rafael ordenou,
os olhos ainda em Lívia. Sim, senhor. Dante saiu rapidamente. Ficaram sozinhos no hall. Por que você nunca me contou? Rafael perguntou baixo. Você nunca perguntou. Ela começou a subir a escada. Boa noite, Rafael. Lívia. Ela parou, virou-se. Amanhã à noite. Tem uma reunião sobre as rotas de importação. Importantes. Estratégicas. Ele subiu 2 degraus para ficar mais perto. Eu quero você lá. Você disse que eu não devia me envolver nos negócios. Eu estava errado. As palavras custaram, mas ele as disse. Sobre muitas coisas. Lívia o estudou. Depois assentiu. Amanhã, então. E subiu as escadas, deixando Rafael sozinho com a percepção de que casara com uma mulher muito mais impressionante do que imaginara, e que fora idiota demais para perceber. A sala de reuniões no subsolo era intimidadora. Mesa longa de mogno. 8 homens, todos capos, todos perigosos, mapas espalhados, planilhas, celulares criptografados. E no meio deles, Lívia. Ela usava um conjunto de calça e blazer preto, cabelos presos, maquiagem discreta, profissional. Mas quando Rafael a apresentou, minha esposa vai participar desta reunião. Os olhares variaram de surpresa a desdém mal disfarçado. Com todo o respeito, Costa, um dos mais velhos, Greco, disse. Essas conversas são delicadas. Eu sei exatamente o que essas conversas são, Lívia disse calmamente, sentando-se. E provavelmente entendo mais de logística internacional do que metade desta mesa. Silêncio chocado. Greco olhou para Rafael. Você vai permitir. Ela fala por ela mesma, Rafael cortou. E eu sugiro que vocês ouçam. A reunião começou. Rotas marítimas da Colômbia para Santos. Problema. Fiscalização aumentou. Solução atual. Suborno aos fiscais. Custo. Insustentável. Os homens debateram por 20 minutos. Mais dinheiro. Mais violência. Mais risco. Lívia ouvia em silêncio, absorvendo. Finalmente. Vocês estão pensando errado. Todos a olharam. O problema não é a fiscalização. É a rota. Santos é óbvio. Todo mundo usa Santos. E qual alternativa temos? Dante perguntou, genuinamente curioso. Paranaguá. Paranaguá é menor. Menos equipado. Exatamente. Menos fiscalização. Vocês dividem o carregamento. Parte vem por Santos, limpo, documentado. Parte vem por Paranaguá, mais discreto. Qualquer um investigando vê apenas metade. E metade não é suficiente para processo. Os homens se entreolharam. O custo de operar em 2 portos... Greco começou. É menor que o custo de perder carregamentos inteiros, Lívia rebateu. E menor que pagar suborno infinito. Ela tem um ponto, outro capo admitiu. Rafael se recostou na cadeira, braços cruzados, um fantasma de sorriso nos lábios. A reunião continuou. Lívia ofereceu mais 3 sugestões, todas lógicas e viáveis. Quando terminou, Greco se levantou, estendeu a mão para ela. Senhora Costa, foi esclarecedor. Prazer, Greco. Os outros seguiram. Respeitosos agora. Só Rafael ficou. Você escondeu isso de mim, ele disse. Você nunca perguntou. Ele se levantou. Caminhou até ela, devagar. Predador. Lívia se levantou também. Eles ficaram frente a frente. Perto. Muito perto. Eu fui um idiota, Rafael disse baixo. Foi. Você é incrível. Eu sei. A arrogância dela o fez sorrir. Aquele sorriso raro, devastador. Tão confiante. Aprendi com o melhor. Ela inclinou a cabeça. Meu pai. Não eu? Você me ignorou por 8 semanas. Não merece crédito. Ele riu. Som rouco, genuíno. E deu um passo mais perto. Agora ela podia sentir o calor dele. O cheiro de perfume e algo mais. Masculino, perigoso. E se eu pedir desculpas? Teria que ser uma desculpa muito boa. Os olhos dele caíram para os lábios dela. Depois voltaram. Lívia. A voz era aviso, desejo, controle prestes a quebrar.
A mão dele subiu, dedos roçando a lateral do rosto dela. Polegar no lábio inferior. Se eu te beijar agora... Ele respirou fundo. Eu sei. Você quer? Coração dela martelava. Quero. Ele se inclinou, batida na porta. Eles se afastaram como se queimados. Chefe, Dante do outro lado. Romano fez contato. É urgente. Rafael fechou os olhos frustrado. 1 minuto. Quando abriu os olhos de novo, Lívia já estava composta, mas o rubor nas bochechas entregava. Depois, ele disse. Promessa. Depois, ela concordou. Mas ambos sabiam. O quase beijo mudara tudo. Longe da mansão Costa, em um apartamento discreto no Morumbi, Vitório e Romano encerraram uma ligação. E então? Carlo perguntou, servindo uísque. Confirmado. A esposa está envolvida nos negócios agora. Participou de uma reunião ontem. Nosso contato disse que ela impressionou os capos. Greco a chamou de mente estratégica. Costa escolheu bem. Ou teve sorte. Vitório exalou fumaça. Não importa. O que importa é que ele se importa com ela. Muito. Carlos se recostou. Você quer usá-la. Eu quero o Porto de Santos. Costa controla há 15 anos. É hora de mudar isso. E a esposa é a chave? Sempre é. Vitório sorriu. Lívia acordou na quinta-feira com Rafael já na mesa do café. Bom dia, meu marido workaholic. Ele sorriu sem olhar do laptop. Bom dia, minha esposa sarcástica. Nova rotina. Confortável. Quase feliz. Vou sair hoje, ela mencionou. Dona Maria quer ir ao mercado. Massas frescas. Rafael ergueu os olhos, tenso imediatamente. Segurança vai junto. Sempre vai. Ela revirou os olhos. 4 gorilas me seguem até no banheiro. Bom, Rafael, é só um mercado. Ele fechou o laptop. Olhou para ela. Sério. Romano está quieto. Faz 3 semanas que não tenta nada. Isso me deixa nervoso. Talvez ele tenha desistido. Homens como Romano não desistem. Planejam. Ele se levantou, rodeou a mesa. Ficou de pé atrás dela. Mãos nos ombros dela. Só... Cuidado. Qualquer coisa estranha a você... Ligo pra você. Eu sei. Ela cobriu a mão dele com a sua. Vou ficar bem. Ele se inclinou. Beijou o topo da cabeça dela. Melhor ficar. E saiu. Lívia ficou sentada, tocando onde os lábios dele tocaram. Depois não ia ser só testa e cabeça. Seria lábios, corpo, tudo. Ela sorriu. O mercado municipal era caótico. Pessoas, cheiros, barulho. Lívia estava na seção de massas quando notou. 3 seguranças visíveis. Cadê o quarto? Instinto. Algo estava errado. Ali. Alessandro. No celular. Costas viradas. Traidor. A van parou. 4 homens. Tasers. Aconteceu rápido. 2 seguranças caíram. Terceiro tentou atirar. Taserado. Lívia não correu. Correr era inútil. Ela agarrou uma faca de açougueiro do balcão. Posicionou-se. 2 homens a cercaram. Ela cortou o braço de um. Sangue. Acertou o estômago de outro. Ele grunhiu. Vadia! Um deles rosnou. E ela o golpeou de novo. Mas eram 4. Profissionais. O taser a acertou. 50.000 volts. Dor. Branco. Preto. Rafael estava em reunião quando o celular tocou. Dante. Voz estranha. Chefe. Precisa vir. Hospital. O mundo parou. O que aconteceu? A senhora Costa. Sequestro. Rafael nem lembra de desligar, nem de sair correndo. Quando chegou ao hospital, Dante esperava. Relatório. Van, 4 homens. 3 seguranças nossos feridos. Alessandro era o traidor. Ela resistiu. Machucou 2 deles antes de levarem. Como? A voz de Rafael era gelo mortal. Pegou uma faca. Cortou eles. Lutou até tasearem. Orgulho e terror misturados. Quem? Romano. Rafael fechou os olhos. Respirou. Controlou a fúria que ameaçava explodir. Quando abriu, era o Dom. Mobiliza.
Todos. Lívia acordou com dor de cabeça pulsante. Efeito do taser. Memória muscular do treinamento do pai. Não entre em pânico. Avalie primeiro. Olhos ainda fechados, ela catalogou. Cheiro, mofo, concreto, poeira, som, silêncio, exceto goteira distante, toque, cadeira de madeira, mãos amarradas, corda, não metal, bom, dá pra trabalhar. Temperatura, frio, porão, provavelmente abriu os olhos devagar. Galpão abandonado. 2 janelas altas, vidros quebrados, uma porta de metal. 3 homens, não, 4. 1 vigiando a porta, 3 jogando cartas numa mesa improvisada. Amadores, ela pensou. Se fossem profissionais, teriam vendado ela. Ela acordou. Um deles avisou. Passos. Um homem se aproximou. 50 e poucos anos, terno caro, mas puído. Rosto conhecido de fotos antigas do pai. Vitório Romano. Senhora Costa, ele disse educadamente, puxando uma cadeira. Desculpe a grosseria da situação. Lívia não respondeu. O pai sempre dizia, quando sequestrada, primeiro silêncio. Deixa eles falarem. Informação é poder. Você não vai gritar, chorar, implorar? Vitório sorriu. Impressionante. Eu esperava mais emoção. Emoção é desperdício de energia, Lívia disse calmamente, a voz rouca mais firme. E desperdício de energia é fraqueza. Vitório piscou surpreso. Depois riu. Você é filha de Vitório Santoro. Ele te ensinou bem. Ele me ensinou que homens que sequestram mulheres são covardes que não conseguem negociar de frente. O sorriso de Vitório sumiu. Cuidado, senhora Costa. Você está em posição delicada. Estou numa cadeira desconfortável num galpão fedorento com 4 homens que mal conseguem jogar truco sem discutir. Ela inclinou a cabeça. Não me sinto particularmente intimidada. Um dos homens se levantou, irritado. Essa vadia... Senta! Vitório ordenou, voz cortante. Depois, mais suave para Lívia. Meus homens não são tão... educados. Percebi. Seu marido vai receber uma ligação em breve. Oferta simples. Metade do Porto de Santos em troca de você. Sã e salva. Ele não vai aceitar. Vitório arqueou uma sobrancelha. Não. Rafael Costa não negocia sob coação, especialmente não sobre território. Lívia olhou diretamente para ele. Você sequestrou a esposa errada se queria alavancagem emocional. Nosso casamento é estratégico. Mentira. Mas Vitório não podia saber disso. Então ele não se importa com você? Se ele se importasse, Lívia disse friamente, você já estaria morto. Ele teria rastreado essa ligação em minutos, invadido este lugar com 50 homens. Mas ele não vai fazer isso. Vai calcular custo-benefício. E território vale bem mais que esposa. Foi uma estratégia e tanto. Fazer Vitório achar que ela não valia nada. Que o sequestro fora um erro. Vitório estudou o rosto dela, procurando mentira. Veremos, ele disse finalmente levantando-se. Quando seu marido receber a ligação. Ele saiu. Um dos homens trancou a porta atrás dele. Lívia esperou 30 segundos. Depois começou a trabalhar nas cordas. Lento, metódico. A mansão Costa transformou-se em centro de operações militares. Sala de estar? Mapas de São Paulo espalhados. Escritório? Homens em telefones criptografados. Subsolo? Arsenal sendo checado. Rafael estava no centro. Não gritando. Não correndo. Comandando. O que temos? Ele disse, voz baixa, mas absoluta. Dante coordenava pelo laptop. 12 equipes nas ruas. Informantes em todos os bairros. Hackers rastreando câmeras de trânsito próximas ao mercado. Van. Encontrada. Abandonada em Osasco. Queimada. Impressões digitais? Limparam. Rafael não demonstrou frustração. Apenas assentiu. E Alessandro? Porão, esperando. 10 minutos. Depois eu desço. Ele olhou para Franco, chefe de segurança. Perímetro? Tripulado. 20 homens.
Ninguém entra ou sai sem autorização. Bom, Rafael se virou para Greco, que chegara assim que soube. Greco, você tem contatos na polícia? 3 delegados, 2 investigadores. Mobilize discretamente. Quero saber se alguma denúncia anônima caiu. Romano é velho. Vai cobrir os rastros. Alguma testemunha viu algo e ligou para a polícia. Entendido. Rafael olhou para todos na sala. 20 homens. Leais. Letais. Romano vai ligar. Hoje ou amanhã. Vai pedir território em troca dela. Sua voz era gelo controlado. Quando ligar, aceitem. Concordem com tudo. Chefe? Dante franziu o senho. Concordem. Porque enquanto ele acha que está negociando... Rafael sorriu. Perigoso. Mortal. Nós vamos estar caçando. Silêncio admirado. Ele acha que tem alavancagem. Que eu vou ceder por ela. Rafael se recostou na cadeira. Dedos entrelaçados. Ele está certo. Eu cedo. Mas depois... Os olhos escureceram. Depois eu tomo de volta, com juros, em sangue. E a senhora Costa? Franco perguntou. Encontrem ela, viva, intacta. A última palavra saiu rosnada. Qualquer um que encostar um dedo nela vai implorar pela morte. Ninguém duvidou. Agora saiam, trabalhem, encontrem. Minha, esposa. A sala esvaziou rapidamente. Só Dante ficou. Você se importa com ela, ele disse. Não era pergunta. Rafael não respondeu imediatamente. Depois. Sim. Desde quando? Não sei. Honestidade brutal. Mas agora eu sei. E Romano vai pagar por me fazer perceber assim. 3 horas depois, Lívia tinha uma corda mais frouxa, dedos hábeis do treinamento do pai e um plano. Vitório voltou, celular na mão. Hora da ligação, ele anunciou. Já? Lívia perguntou. Isso é rápido. Quanto mais rápido, menos tempo Costa tem para preparar. Esperto, ela admitiu, mas não esperto o suficiente. Vitório discou. Viva a voz. Tocou 3 vezes. Depois. Romano. A voz de Rafael. Calma. Fria. Mortal. Lívia sentiu algo apertar no peito ao ouvir. Costa. Prazer finalmente falar diretamente. Onde ela está? Segura. Por enquanto. Se você encostou, ela está intacta. Palavra de honra. Vitório olhou para Lívia. Inclusive quer falar com ela? Silêncio do outro lado. Depois. Sim. Vitório aproximou o telefone. Pode falar, senhora Costa. Lívia respirou fundo. Depois. Rafael. Lívia. A voz dele mudou. Microscópico, mas ela ouviu. Preocupação. Você está bem? Estou. Ela precisava passar informação. Rápido. Codificado. É frio aqui, como aquele galpão que seu pai te levou quando criança. Lembra? Que você me contou. Osasco, perto da fábrica. Vitório franziu o senho, confuso pela conversa. Mas Rafael entendeu na hora. Lembro, ele disse, voz neutra. Mas ela sentiu o reconhecimento. Fica tranquila, logo acaba. Eu sei. Vitório pegou o telefone de volta. Tocante. Agora, negócios. Porto de Santos. Metade. Você transfere o controle e ela volta sã e salva. Aceito. Vitório piscou. O quê? Eu aceito. Metade do porto. Ela volta. Fácil demais. Vitório desconfiou. Tem pegadinha? Nenhuma. Você tem minha esposa. Eu quero ela de volta. Território é território. Esposa é... Pausa. Diferente. Lívia sentiu algo quente no peito. Coração acelerado. Rafael está vindo. Aguenta. Transferência será assinada amanhã. Rafael continuou. Às 10 da manhã. No escritório do advogado. Depois você a solta. Não, depois. Primeiro eu confirmo a transferência, aí solto. Então vamos ter um problema. Porque eu não assino nada sem vê-la primeiro. Negociação. Lívia ouviu com atenção. Vídeo. Vitório ofereceu. Eu mando vídeo dela agora. Você vê que está bem. Amanhã assina.
Depois eu confirmo e solto. Silêncio. Rafael calculando. Está bem. Manda o vídeo. Vitório desligou. Sorriu para Lívia. Parece que você vale território, afinal. Parece. Lívia manteve o rosto neutro. Mas por dentro, ela sabia. Rafael ouviu a dica. Osasco, galpão, fábrica. Ele estava vindo. E Romano nem sabia que já perdera. Osasco, galpão próximo à fábrica. Rafael repetiu para Dante. Ela disse quando criança. Meu pai me levou. Que fábrica? Não importa. Ela estava inventando, dando localização. Rafael já estava no mapa. Galpões abandonados em Osasco, próximos a fábricas ou áreas industriais. Quantos? Dante digitou. 12 possíveis. Manda equipes, discretas. Reconhecimento apenas. Quero saber qual tem movimento. Entendido. Franco, Rafael chamou. O chefe de segurança apareceu. Prepara 20 homens, armamento pesado, colete. A gente entra assim que localizar. Como quer fazer, chefe? Silencioso ou barulhento? Rafael pensou. Lívia estava lá dentro. Um ataque frontal podia colocar ela em risco. Silencioso. Snipers primeiro. Tiramos os guardas externos. Depois entramos. Rápido. Cirúrgico. E Romano. Vivo. A palavra saiu gelada. Eu quero ele vivo. O que vem depois? Rafael não terminou. Não precisava. 1 hora depois, ligação. Chefe, localizamos. Galpão em Osasco, zona industrial. Van preta nos fundos. 2 homens externos. Movimento interno. É lá. Rafael vestiu o colete. Checou a Glock. 2 munições extras. Mobiliza. E se usarem ela como escudo? Franco perguntou. Os olhos de Rafael esfriaram. Não vão ter tempo. Ele checou a Glock. 2 munições extras. Colete à prova de balas. Ninguém atira sem minha ordem. Pausa. Exceto se ela estiver em perigo direto. Aí façam chover. Sim, senhor. 3 da manhã. Escuridão. 5 vans pretas pararam a 200 metros do galpão. Silenciosas. 20 homens desceram. Armados, treinados, leais e letais. Rafael comandava do centro. Dante à esquerda. Franco à direita. Sinais com as mãos. Equipes se dividiram. 2 snipers posicionados em prédios próximos. Lasers vermelhos encontraram os guardas externos. Rafael contou mentalmente. 3, 2, 1. 2 disparos abafados. 2 guardas caíram. Vai! Eles se moveram como sombras. Porta dos fundos. Franco colocou a carga explosiva. Pequena. Precisa. Bum! A porta explodiu. Fumaça. Dentro do galpão, caos instantâneo. Vitório gritou. Peguem ela! Um dos homens, o maior Giuseppe, correu até Lívia. A puxou da cadeira, braço em volta do pescoço dela. Arma na têmpora. 1 passo e ela morre! Ele gritou para Rafael que entrava. Glock em punho. Rafael congelou. 20 homens atrás dele. Armas apontadas. Mas ninguém podia atirar. Lívia estava na frente. Os olhos de Rafael encontraram os dela. Pânico controlado. Cálculo. Confia em mim, ele quis dizer. Mas foi ela quem agiu. As mãos dela, praticamente soltas, se moveram. Rápidas. Precisas. Cotovelo direto no estômago de Giuseppe. Ele grunhiu. Relaxou o braço por meio segundo. Lívia girou. Bateu a cabeça para trás, acertou o nariz dele. Crack. Sangue. Ela se abaixou, deixou a linha de tiro limpa. Bang. Rafael atirou. 1 vez. Cabeça de Giuseppe. Ele caiu. Pesado. Morto. Lívia se afastou do corpo, ofegante. Rafael atravessou a sala em 3 passadas. Largou a arma. Pegou ela. Mãos nos ombros, nos braços, no rosto, verificando ferimentos. Você está ferida. Voz rouca, desesperada, olhando o lábio dela sangrando. Ele te machucou? Você está bem? Estou bem, ela disse, mas a voz tremeu, adrenalina baixando. Eu estou. Ele não a deixou terminar. Puxou ela para um abraço, forte, desesperado, alívio puro, braços em volta dela como se fosse desaparecer.
rosto enterrado no cabelo dela. Eu achei você, ele murmurou, voz quebrada. Eu achei. Você está aqui. Você está viva. Eu... Rafael. Ela segurou o rosto dele, forçou ele a olhar. Viu nos olhos dele. Terror absoluto. Alívio devastador. Amor. Amor. E então ele a beijou. Não foi gentil. Foi desesperado. Faminto. Meses de tensão explodindo em 1 segundo. Boca dela se abriu sob a dele, retribuindo com a mesma intensidade. Mãos dela no cabelo dele, puxando, segurando, precisando. O mundo sumiu. Não havia galpão. Não havia perigo. Não havia guerra. Só eles dois. Finalmente. Finalmente. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Eu estava morrendo. Ele admitiu, voz rouca. Cada segundo que você estava aqui, eu estava morrendo. Eu não posso. Ele respirou fundo. Eu não posso perder você. Não vai perder. Ela beijou ele de novo. Mais suave dessa vez. Promessa. Não vai. Chefe! Dante gritou. Rafael se virou, já puxando a Glock de novo. Vitório Romano estava cercado. 5 homens de Rafael, armas apontadas. Mãos levantadas, expressão derrotada. Os outros 2 capangas dele já estavam no chão, mortos ou rendidos. Rafael caminhou até ele, devagar, predador. Romano. Costa. Vitório tentou sorrir. Falhou. Bom trabalho. Você... Rafael socou. Uma vez. Nariz quebrou. Sangue. Vitório caiu de joelhos, gemendo. Rafael pegou a própria arma. Apontou entre os olhos dele. Dedo no gatilho. Um movimento. Só um. Rafael. A voz dela. Lívia ao lado dele. Mão no braço dele. Gentil, mas firme. Não. Ele te sequestrou. Eu sei. Ela olhou para Vitório, depois para Rafael. Mas você é mais inteligente que isso. Inteligente? A voz dele era rosnada. Ele te pegou, te machucou. E agora ele vai pagar, mas da forma certa. Ela se posicionou entre Rafael e Vitório, bloqueando a linha de tiro. Lívia, me escuta. Olhos verdes nos dele. Você o mata? A família dele vem atrás. Guerra de gerações. Sangue sem fim. É isso que você quer? Guerra eterna? Rafael respirou, mandíbula travada. Quero vingança. Você vai ter, mas do jeito certo. Ela olhou para Vitório. Ele tem família, 3 gerações de capos, mas também tem medo. Muito medo de você agora. Ela virou para Romano. Levanta. Vitório se levantou, cambaleante. Você tem 2 opções, Lívia disse, voz fria, dominante. Primeira, Rafael te mata aqui, agora. Sua família vem atrás, guerra sem fim. Muita gente morre, incluindo gente sua, e você será o primeiro. Vitório engoliu seco. Segunda opção, você assina transferência total do porto. Não metade, tudo. Depois você sai do Brasil. 48 horas. Se voltar, se qualquer romano pisar em São Paulo de novo... Ela gesticulou para Rafael. Ele não vai ser tão gentil. Silêncio. Vitório calculando. E se eu não aceitar? Rafael riu, som sem humor. Não aceita. Quero terminar isso aqui mesmo. Ela é a sua salvação. Vitório olhou ao redor. Homens armados. Saídas bloqueadas. Sem opções. Eu aceito. Eu assino. Eu saio. Bom. Lívia assentiu. Depois olhou para Dante. Prepara os documentos. Ele assina amanhã. Depois vocês o escoltam até o aeroporto. Passagem só de ida. Se ele ou qualquer romano voltar... Pausa. Vocês sabem o que fazer. Sim, senhora. Dante disse respeitoso. Rafael olhou para a esposa, comandando seus homens. Ditando termos. Rainha. Ele guardou a arma. Leva ele, ordenou. 2 homens pegaram Vitório, o arrastaram para fora. Quando ficaram relativamente sozinhos, ainda havia homens limpando a cena, Rafael olhou para Lívia. Você acabou de resolver uma guerra. Eu acabei de evitar uma guerra, ela corrigiu. Como você... Meu pai.
Lição número 3. Vingança é cara. Estratégia é barata. Rafael balançou a cabeça, algo entre admiração e incredulidade. Eu me casei com a mulher errada. Ela congelou. O quê? Errada para ser apenas esposa. Ele deu um passo mais perto. Você devia ser minha parceira. Nos negócios, em tudo. Rafael, você é mais inteligente que metade dos meus capos, mais estratégica que meu braço direito, e definitivamente mais corajosa que qualquer um que eu conheço. Ele segurou o rosto dela. Meu Deus, Lívia, você é... O quê? Perfeita. Você é absolutamente perfeita. E beijou ela de novo. Mais calmo agora. Profundo. Verdadeiro. Quando se separaram, ela sorriu contra a boca dele. Eu sei. Ele riu. Modesta. Aprendi com o melhor. Seu pai? Não. Ela tocou o rosto dele. Você. No carro, Lívia deitou a cabeça no ombro dele. Cansada. Machucada. Mas viva. Rafael a mantinha perto. Braço em volta dela. Não ia soltar nunca mais. Eu tenho que te falar uma coisa. Ele disse baixo. Aquelas horas que você estava lá foram as piores da minha vida. Ela ergueu a cabeça, olhou para ele. Eu percebi que... Ele parou, procurando palavras. Que território, poder, dinheiro, nada disso importa se você não está aqui. Rafael, eu te amo. As palavras saíram rápidas, quase desesperadas. Me perdoa ter demorado tanto para perceber. Eu sei que fui idiota por meses, mas eu te amo. E quase te perder me fez perceber que eu devia ter dito isso antes. Toda manhã, todo dia. Lágrimas nos olhos dela. Você me ama? Completamente. Desesperadamente. Ele limpou uma lágrima com o polegar. Você é a pessoa mais linda e maravilhosa que eu já conheci. E eu fui idiota de não ver isso desde o dia que nos casamos. Você foi mesmo um idiota. Ela concordou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele a beijou, calando as palavras. Ela retribuiu, rindo contra a boca dele. Quando se separaram, eu te amo também, ela murmurou. Desde que eu tinha 14 anos e te vi naquele jantar de família. Eu me apaixonei pelo garoto perigoso que todos temiam, mas que tratava o avô com gentileza. Né, você lembra disso? Lembro de tudo. Ela tocou o rosto dele. E eu te amei cada dia desses 8 anos. Mesmo quando você me ignorou. Mesmo quando doeu. Nunca mais, ele prometeu. Nunca mais eu te ignoro. Nunca mais eu faço você se sentir invisível. Você é tudo. Tudo, Lívia. Promete? Prometo. E beijou ela de novo, selando a promessa. Quando chegaram, Rafael não deixou ela andar. A pegou no colo. Rafael, eu consigo andar. Não importa. Eu te carrego. Ela riu, escondendo o rosto no pescoço dele. Ele a levou direto para o quarto dele. Não o dela. O dele. Colocou ela delicadamente na cama. Fica aqui hoje, comigo. E amanhã? Amanhã também. E depois. Sempre. Ele se deitou ao lado dela, a puxou para perto. Nunca mais você dorme longe de mim. Lívia se aconchegou. Finalmente segura. Finalmente em casa. Rafael? Obrigada por vir me buscar. Ele beijou a testa dela. Sempre, meu amor. Sempre. E eles dormiram assim, entrelaçados. Finalmente juntos. De verdade. A vida mudou. Lívia não morava mais na ala leste. Dormiam no mesmo quarto, mesma cama. Nos braços dele toda noite. Ela começou a participar de todas as reuniões. Sentava ao lado dele, opinava, decidia. Os capos, inicialmente céticos, aprenderam rápido. A senhora Costa era tão afiada quanto o Dom. Talvez mais. 6 semanas depois, Lívia estava estranha há 1 semana. Cansaço constante. Enjoo matinal. Dona Maria notou primeiro. Senhora, ela disse uma manhã, trazendo chá de gengibre. Você está comendo menos. Estômago embrulhado. Deve ser algo que comi. Dona Maria olhou para ela. Depois sorriu.
aquele sorriso sábio de mulher que já viu tudo. Ou alguém que você... Bem. Ela corou. Lívia piscou. Depois entendeu. Você acha que eu estou... Faça um teste. 3 testes. Todos positivos. Lívia sentou no chão do banheiro, olhando para os 3 testes com 2 linhas. Grávida. Ela estava grávida. Casada há 4 meses. Realmente casada, não só no papel, há 6 semanas. E grávida. Lívia? A voz de Rafael do outro lado da porta. Você está bem? Faz meia hora que está aí. Ela abriu a porta, segurando os 3 testes. Rafael olhou para ela, depois para os testes, depois para ela de novo. Isso é... positivo. 3 testes, todos positivos. Silêncio. Ela não conseguia ler a expressão dele. Choque, medo, raiva. Rafael, eu sei que é cedo e a gente não planejou, mas... Ele a pegou. Literalmente a levantou do chão girando. Você está grávida. Rafael, me põe no chão. Ele colocou, mas não soltou. Mãos no rosto dela, olhos brilhando. Você está grávida. Nós vamos ter um bebê. Você está feliz? Feliz? Ele riu, som puro, alegre. Lívia, você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. E beijou ela. Desesperado, feliz, completo. Quando se separaram? Eu te amo, ele disse. Eu te amo tanto e já amo esse bebê. Rafael, lágrimas nos olhos dela. Nós vamos ser pais. Eu vou ser pai. Você vai ser mãe. Ele tocou a barriga ainda plana dela com reverência. Nosso bebê. Nosso bebê, ela repetiu. E os dois sorriram como idiotas apaixonados. 6 meses depois, a mansão Costa nunca estivera tão viva. Lívia, aos 6 meses de gravidez, estava gloriosamente grávida. E não de um, mas 2 bebês, gêmeos, um menino e uma menina, segundo a última ultrassom. Pietro e Sofia. Rafael decidira, mão protetora na barriga grande dela. Você nem me perguntou, Lívia protestou, mas estava sorrindo. Estou perguntando agora. Pietro e Sofia? Perfeito. A gravidez mudou tudo. Rafael ficou absurdamente protetor, o que era dizer muito para um homem que já era possessivo. Você não pode participar dessa reunião, ele disse uma manhã quando ela ia para o subsolo. Por quê? Caruso vai estar lá. Ele fuma charutos. Não é bom para os bebês. Rafael? Amor, por favor. Ele colocou as mãos na barriga dela, sentindo os chutes. Só essa. Por mim? Como ela podia recusar quando ele olhava assim? Só essa. Mentira. Ela participou da reunião, por vídeo, do conforto da sala. Rafael insistiu em decorar o quarto dos gêmeos pessoalmente. Você não precisa fazer isso, Lívia disse, assistindo ele montar o berço. Temos pessoas para isso. Eu quero fazer. Ele apertou mais um parafuso. É para meus filhos. Filhos, plural. Ainda não acredito. Ele olhou para ela, sentada na poltrona, mão na barriga. Linda, radiante. Grávida dos filhos dele. Eu acredito. Ele atravessou o quarto, ajoelhou na frente dela, mãos na barriga. Pietro, Sofia, ouçam o papai. Lívia riu. Eles não podem ouvir ainda. Chute, forte, bem onde a mão de Rafael estava. Ele arregalou os olhos. Eles ouvem. Outro chute. Dessa do outro lado. Eles já sabem quem é o papai. Lívia disse suavemente, passando a mão pelo cabelo dele. Rafael beijou a barriga, reverente, apaixonado. Eu vou proteger vocês, sempre, vocês e a mamãe de vocês. Ninguém nunca vai machucar vocês. Eu prometo. Silêncio confortável. Depois. Rafael? Obrigada. Por quê? Por me ver, por me amar, por nos dar essa família. Ela entrelaçou os dedos nos dele sobre a barriga. Por transformar um contrato em um lar. E ele a beijou. Obrigado você. Por me fazer querer ser melhor. Por me mostrar que poder não é tudo, que amor é mais forte. Brega. Verdade.
Ela sorriu no escuro. Eu te amo, Rafael Costa. Eu te amo, Lívia Costa. Pausa. Minha esposa, minha parceira, minha rainha. E mãe dos seus filhos. E mãe dos meus filhos. Pietro chutou. Depois Sofia. Como se concordando. E ficaram assim, juntos, completos. O Dom e sua rainha. O mafioso e sua estrategista. O marido e sua esposa. Rafael e Lívia Costa. Começaram como contrato. Viraram amor. Construíram império. E viveram, contra todas as probabilidades, felizes. Muito felizes. Fim.